Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou apresentar os principais pontos em relação ao edital do concurso de professor de educação infantil PEI da Prefeitura de São Paulo em relação à prova discursiva e também os possíveis temas. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, eu tenho a minha apostila em PDF completa para o PEI, valor R$ 30, e também o meu curso de discursiva / estudo de caso para o PEI, valor R$ 50. Vai ficar tanto na descrição desse vídeo como no comentário fixo, os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Chegando aqui no edital de abertura do concurso PEI, em relação à prova discursiva, vamos começar a partir do item 8.24, no qual diz que a prova discursiva acontecerá no dia 14 de janeiro de 2024, no período da tarde. Teremos 3 horas e meia para responder as 3 questões discursivas. No período da manhã será apenas a prova objetiva e depois, no período da tarde, responderemos as 3 questões discursivas. Então, não tem desculpa para você falar não fui bem ou não consegui responder porque não tive tempo. Você vai ter 3 horas e meia. Outro ponto importante é que a prova discursiva ela vai ter como aspectos avaliativos se o candidato conseguiu responder de acordo com as atribuições do cargo, que é o professor de educação infantil, que vai trabalhar nos 6 creches, crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, além de verificar a capacidade de leitura do candidato, de interpretação e de escrita na forma culta da língua portuguesa. Portanto, o candidato precisa fazer a leitura do enunciado de cada questão, interpretar a comanda daquilo que se quer que se responda naquele tema, conseguir escrever de acordo com o tema e o que está sendo pedido, na forma culta da língua portuguesa. Então, não é para escrever na gíria, como você fala por aí com seus amigos, ok? A prova discursiva abordará os conhecimentos específicos previstos no anexo 2. O anexo 2 é o conteúdo programático. No caso, o conteúdo programático está dividido em 2 blocos. Conhecimentos gerais, que são as legislações e publicações federais, mais as legislações municipais. Essa parte aqui não é tema de discursiva nem estudo de caso, portanto, não vai ter nenhuma legislação, ok? O que vai ser tema das discursivas / estudo de caso são os documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo, como, por exemplo, orientação normativa 1, avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares, o currículo integrador da infância paulistana, o uso da tecnologia e da linguagem, indicadores da qualidade da educação infantil paulistana, currículo da cidade, caderno de educação infantil, povos indígenas, povos migrantes, o caderno da educação antirracista, também a orientação normativa de registros na educação infantil, vulnerabilidade e educação e outras publicações institucionais, inclusive várias aqui já estão dispostas lá no meu curso, inclusive, tá? Ou então pode cair os autores, que no total, se eu não me engano, são em torno de 16 obras. E a maioria desses autores estão englobados dentro da abordagem M. Pickler, como a maternagem solita, como, por exemplo, também os olhares e diálogos na educação infantil, a vez e a voz das crianças, como também Bugerê, Aprender pela Vida Cotidiana e várias outras obras, Gonçalves Mena. Todos esses livros aqui, eles giram em torno da abordagem M. Pickler, que também está disposto no curso e também tem um vídeo aqui no canal só falando o que é a abordagem Pickler, que o ponto principal é a questão de dar autonomia ao bebê e à criança pequena. Portanto, para você focar nas discursivas, você tem que focar nos conhecimentos específicos. Não serão as legislações, nem nacionais e nem municipais. Então, é só essa parte aqui que você vai focar para as discursivas, ok? Outro ponto importante que, além dos conhecimentos específicos, o tema vai estar disposto junto com as atribuições do cargo, que a gente encontra no anexo 1.
Aqui no edital, no anexo 1, a partir da página 29, a gente tem uma síntese das atribuições do cargo, um resumo, tá? Encontramos muito mais coisas de atribuições em relação ao cargo de PEI. Então, aqui é só um resumo, ok? Então, para quem ainda está em dúvida, todo dia alguém me pergunta, é para trabalhar na faixa etária do 0 aos 3 anos. Creche, não é para a escola, ok? No caso, o professor P de educação infantil, ele precisa considerar os indicadores da qualidade da educação infantil, a gente tem um documento próprio, os indicadores da qualidade da educação paulistana, ele precisa elaborar o seu plano de ensino, o seu planejamento, o seu diário de bordo, que é o antigo semanário, ele precisa atender os pais, a comunidade, participar do projeto político-pedagógico da escola, ele também precisa fazer a documentação pedagógica, então cartas de intenção, registro, avaliação, relatórios, portfólios. Outro ponto importante é que o trabalho do professor não está desassociado do cuidar. Aliás, o educar e o cuidar é indissociável, portanto, faz parte das atribuições do professor de educação infantil, PEI, a questão da saúde, higiene e alimentação dos bebês e das crianças. Portanto, vai trocar fralda, vai dar comida, se precisar dar banho, vai dar banho, a questão do sono, a questão também da saúde, tudo isso é atribuição do professor. Então, se você não gosta de trocar fralda, tem nojo, tem gente que fala mesmo que tem nojo, esse cargo não é para você, ok? Outro ponto importante, atribuição do professor, organizar os ambientes, materiais, tempos, espaços, de maneira lúdica, para promover a autonomia da criança. Tudo que está disposto, todos aqueles livros que circulam dentro da abordagem Pickler. Então, eu acredito que quais serão os temas? Lembrando, são duas questões discursivas. O que é a discursiva? Você tem que responder de maneira teórica aquilo que está disposto ou na publicação institucional ou no livro, exatamente o que está lá. E no caso, um estudo de caso. Um estudo de caso, vou inventar uma situação hipotética, um problema que você deve dar uma solução, resolver de acordo com as suas atribuições do cargo, mais aquele documento ou obra que está sendo pedido junto, ok? Então, a discursiva ela é mais teórica, e o estudo de caso é na prática. Então, eu acredito que as duas discursivas girem em torno de publicações institucionais da Prefeitura de São Paulo, principalmente publicações institucionais que tratam da questão do cuidar e do proteger daquele bebê e daquela criança bem pequena, como, por exemplo, Conhecer para Proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes, ou a questão da vulnerabilidade e educação, ok? Ou pode ser alguma questão envolvendo a inclusão tanto de crianças com deficiência ou a inclusão étnica, no caso dos povos indígenas, tem o currículo próprio, o antirracismo, que inclusive é uma novidade, então está muito quente que pode cair alguma questão sobre o currículo antirracista, ou também os povos migrantes. Eu estudo de casos gire ou no currículo da cidade da educação infantil, no qual a gente encontra várias cenas do cotidiano da SEIs e EMEs, no caso vai ser específico do SEI, né? No qual pode trazer ali uma cena de algo que aconteceu em algum SEI, que realmente aconteceu e está lá disposto no currículo, e trazer uma problemática para você resolver. Mais ou menos como foi na prova de PEIF que tivemos esse ano. Ou o estudo de caso gira em torno de alguma obra, principalmente aquelas obras que estão dispostas na abordagem Pickler, principalmente na questão do cuidar da criança ou da brincadeira. Quando eu falo da brincadeira, a brincadeira livre, aquela brincadeira que não tem intervenção do professor, mas qual é o papel do professor nessa brincadeira livre? É só deixar as crianças soltas? O professor tem um papel ali. Então, eu acredito que o estudo de caso gira em torno disso. Ou alguma cena do currículo da cidade, ou alguma obra que tenha a ver com a abordagem Pickler, e o estudo de caso seja a questão do cuidar, seja alimentação, ou higiene, ou sono, ou
essa questão do planejamento do brincar livre. Eu também vou mostrar aqui para vocês a prova discursiva do concurso de 2015, que também foi da VUNESP. Também foi 3 questões discursivas. As 2 questões foram discursivas mesmo, então foram teóricas, que foram da orientação normativa 1, avaliando os olhares. Então, provavelmente, eu acho que eles não vão repetir esse documento de novo, mas pode acontecer. Então, foram 2 questões teóricas que tinham que responder exatamente a orientação normativa 01, tá? Então, tinha que responder exatamente o que estava disposto aqui. E a terceira questão foi um estudo de caso, que trazia até imagens no qual o candidato precisava transcrever 4 possibilidades de atividades organizadas do espaço aqui dessas figuras, que favoreçam o desenvolvimento da autonomia, o direito ao brinquedo e à brincadeira. Então, vai ser mais ou menos assim as discursivas / estudo de caso nesse concurso de 2024. Outro ponto importante que também está disposto lá no edital: o candidato deve assinar apenas aonde pede a assinatura do candidato. Não assine outro espaço que não seja esse, senão você será eliminado. Também é para escrever dentro da linha pautada. No edital não tem a quantidade de linhas máxima e nem mínima. A gente só vai descobrir no dia da prova. Portanto, eu acho que serão bastante linhas máximas, igual foi no último concurso. Aqui tem 30 linhas no máximo para responder. Por ser 3 horas e meia, eu acredito que cada uma, no máximo, sejam 30 linhas ali para responder, ok? Então, não pode escrever fora dessa linha, não pode ultrapassar, não pode fazer desenho, estrelinha, coração, nada que identifique o candidato, não pode passar branquinho nem nada. No dia da prova, será entregue o caderno de rascunho, igual esse aqui. No rascunho, você pode escrever a lápis, fazer desenho, fazer poema, fazer o que você quiser. Agora, na folha definitiva, que não está aqui a marca d'água, rascunho, é definitivo. Se você errar alguma coisa, já era. É claro, se você tiver alguma rasura, é só passar um risco na palavra que você errou e escrever corretamente na frente. Mas também tome cuidado para não ter tantas rasuras assim, senão o avaliador poderá descontar pontos de você. Outro ponto importante: as respostas do candidato deverão ser manuscritas em letra legível. Portanto, não é obrigatório você escrever com letras de mão, pode ser a letra bastão, desde que você especifique o que é letra minúscula e o que é letra maiúscula, principalmente quando for começar um parágrafo. Você pode até misturar as 2 letras, desde que sejam legíveis, ok? De preferência de caneta esferográfica de tinta da cor preta, pois aqui no edital diz: tinta de outra cor para o preenchimento das respostas poderá acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que a nitidez do texto poderá ficar prejudicada ao se digitalizar a resposta para correção. Portanto, não é frescura ou invenção para os vendedores no dia venderem uma caneta Bic a R$10. Está disposto mesmo no edital. Então, precisa levar a caneta preta. Agora, vamos para o item 9.2, em relação quantas provas discursivas serão corrigidas. Para ampla concorrência, serão corrigidas os 5.360 melhores classificados, mais os empatados. Para a lista especial, que são as pessoas com deficiência, os 360 melhores, mais os empatados. E para a lista da cota racial, os 1.440 melhores classificados, mais os empatados. Muitas pessoas me perguntam a nota de corte. Eu não tenho como prever. No mínimo, você precisa fazer 50% de acertos lá na prova objetiva. Mas acertar metade das questões objetivas, que são 60 questões, não significa que será o suficiente, porque dependendo do desempenho dos outros candidatos, talvez você precise acertar mais do que 30 questões. Então, tudo vai depender, por exemplo, na ampla concorrência, a nota do candidato que ficar em 5.360. Essa nota vai determinar a nota de corte. Ao meu ver, eu acredito que esse concurso bata a casa de 80 mil inscritos. Então, provavelmente, para você ter uma margem segura para ter a sua discursiva corrigida na ampla concorrência, tá?
eu acredito que das 60 questões, você precisa acertar pelo menos 40, tá? E continuando aqui no item 9.2.2, na correção da prova discursiva serão analisados o conhecimento e a capacidade do candidato em desenvolver a questão proposta de forma precisa, com clareza, coerência e objetividade. Portanto, o candidato precisa responder aquilo que está sendo pedido na comanda, sem rodeios, objetivo, com clareza e com uma sequência lógica. Não começo a falar A e termino com B. Do começo ao fim eu vou falar A. Serão avaliados ainda a organização do texto. Aqui não está pedindo para ser uma discursiva, argumentativa, em prosa, como na maioria dos concursos da VUNESP, que precisa ter um parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas também você não começa escrevendo uma linha, pula, depois volta, ou tenta responder por tópico. Tenta organizar o seu texto de uma maneira mais assim objetiva e coerente possível, tá? Não fique pulando linha ou tentando responder por tópico, tá? Precisa ter uma ligação, um parágrafo com o outro. Aí entra também a questão da coerência. Também análise e síntese dos fatos examinados. Então, no final, você precisa fazer uma síntese, né? Um resumo daquilo que você abordou. E, é claro, a correção gramatical. Se houver muitos erros, você também será penalizado. E, é claro, a capacidade de interpretação daquilo que foi pedido e a exposição demonstrada. A prova discursiva será avaliada de uma escala de 0 a 100. Lembrando que você precisa fazer no mínimo 50 pontos para se classificar no concurso. Se você tirar menos de 50, você já está eliminado. Será atribuído 0 à sua prova discursiva se faltar folha, se apresentar resposta inadequada ao solicitado. Então, por exemplo, o tema é sobre a questão do desfraude e você me responde sobre a questão da alimentação. Você será zerado, porque você fugiu totalmente do tema. Apresentar nome, rúbrica, assinatura, sinal, apresentar sinal de uso de corretor, né, o branquinho, o marca-texto, entregar o texto em branco, apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente, fazer desenho, fazer poema, apresentar letra ilegível ou incompreensível. Portanto, o avaliador ele não vai ler duas vezes para tentar entender sua letra. Então, faça da maneira mais legível possível. Apresentar texto definitivo fora do espaço. Então, escrever fora das linhas pautadas, que eu já mostrei aqui para vocês. Será considerado como não escrito o texto ou trecho de texto que estiver rasurado, portanto, não pode ter tantas rasuras, for ilegível ou incompreensível, foi escrito em língua diferente da portuguesa, portanto, não vai escrever inglês, espanhol, foi escrito fora do espaço destinado, então não fugir da linha pautada. E, é claro, fechando aqui o que eu já tinha falado, para ser habilitado no concurso, precisa ter uma nota igual ou superior a 50 pontos, inferior a 50 pontos, estará eliminado do concurso. Então, olha como é importante as questões discursivas. Além de ser eliminatória, ainda pode fazer toda a diferença na sua classificação final, pois vale de uma escala de 0 a 100 pontos. Então, é muito importante vocês treinarem as discursivas, não deixar de lado, pois será o divisor de águas aqui dessa prova de PEI, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!